Graça e a paz do Senhor Jesus, querido irmão. Estou começando uma série de gravações a respeito do alimento da graça. E nesse primeiro dia, nessa quinta-feira abençoada, eu quero me apresentar para você. Eu sou o pastor Walter Alves, sou pastor da Igreja Videira de Aparecida de Goiânia, um dos prédios que fazem parte do pastor Aloísio, do presbitério de Goiânia. Eu faço parte do presbitério de Goiânia. E eu quero, a partir de agora, de alguma forma, em nome de Jesus, te abençoar com a palavra, com o alimento, que possa gerar fé no seu coração, que possa trazer esperança, que você possa realmente sentar à mesa do Rei e desfrutar das coisas boas do Senhor. Então, como eu disse, toda quinta-feira, às 21 horas, eu estarei no YouTube, no canal Walter com W, Walter Alves TV, que você possa, a partir de agora, participar, que você possa convidar pessoas para estar com você nesse momento, que você possa mandar esse endereço, Walter Alves TV, e com certeza você será muito edificado. A graça de Deus, ela é abundante, ela está sobre nós e com certeza nós seremos edificados nesses dias. E eu quero, nessa primeira ministração, eu quero trazer uma palavra para você que é uma palavra que, se você, com certeza você já leu na Bíblia, você já ouviu a respeito, mas é algo que hoje eu quero te convidar a experimentar, a aprofundar nessas verdades que está lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. São versículos, querido irmão, poderosos, são versículos que realmente podem mudar a sua história agora mesmo. Sabe, eu quero então começar lendo. Eu intitulei o nome dessa palavra, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que está no próprio versículo 31. Se Deus é por você, quem poderá contra você? Nós sabemos que Deus é o autor de todas as coisas. O nosso Deus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Foi Ele que criou todas as coisas. Todas as coisas estão no controle do Senhor. E esse Deus que fez todas as coisas, Ele é por você. Você é muito amado por Ele. Vamos ler os versículos para que você possa, juntamente comigo, desfrutar desse alimento tão poderoso. A palavra de Deus então diz, se você está com a sua Bíblia, você pode abrir aí em Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, que diz: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, Jesus, antes, por todos nós o entregou. Ele entregou Jesus por todos nós. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, parafraseando, ou essa pandemia, esse vírus? Quem pode te separar do amor de Cristo? Eu quero te falar algo, nem você mesmo pode se separar do amor de Cristo. Uma vez que você confessou o Senhor Jesus, uma vez que você creu na obra consumada da cruz, esse amor te invadiu, Cristo Jesus entrou em você e agora, eternamente, pelos séculos dos séculos, você estará diante do Senhor. Continuando a leitura, lá no versículo 37 de Romanos 8, diz: Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus, porque que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa poderosa, que versículos poderosos. Sabe, que essas verdades possam agora mesmo estar entrando no seu coração de uma forma impressionante, né? Que você possa se sentir aí agora onde você está, tocado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o amor do Senhor sobre nós. Sabe, nesses versículos aqui, então Paulo, ele deixou para nós, né, algo maravilhoso nessa passagem. Algumas coisas que você precisa carregar todos os dias do seu coração. É impressionante ver o quanto essa breve porção da palavra de Deus contém provas tão contundentes do amor de Deus por mim e por você. Sabe, não depende do que você tem feito, do que você fez ou deixou de fazer. Eu sei que quando nós falamos isso, às vezes nós somos até condenados em dizer que nós estamos liberando as pessoas para pecar. É o contrário. Quando você sabe que você é amado por Deus, você tem a certeza de que o preço na cruz foi o suficiente para que todos os seus pecados fossem perdoados. E agora você tem total acesso à mesa do Rei. Agora você pode chegar diante do Senhor sem nenhuma culpa, sem nenhuma acusação, sem nenhum medo e desfrutar disso que está posto diante de nós. Tudo que você precisa está à sua disposição. Sabe, hoje então eu quero compartilhar essas boas novas daquele que tanto nos amou e nos ama, né? O nosso Abba Pai, né? O Pai que entregou o seu único filho. Você já conseguiu imaginar a respeito dessas coisas? Deus entregou o seu único filho por todos nós. E lembre, quando Jesus morreu na cruz por nós, nós ainda éramos inimigos de Deus. Deus não entregou Jesus enganado. Deus não entregou Jesus pensando que nós iríamos dar uma resposta a Ele de uma forma totalmente correta, perfeita. Deus já sabia como nós éramos. Sabe, aqui no versículo 32 de Romanos 8, diz que o nosso Pai, o Abba Pai, eu quero mencionar Abba Pai, Pai, muito nessa ministração, para que você possa saber que você tem um Pai que te ama. Deus, Ele está contente com você agora mesmo. Ele não poupou o seu filho, né, para quê? Para pagar o preço da dívida que tinha, que constava contra a minha pessoa, contra a sua pessoa, que havia sobre nós. Para quê? Para nos abençoar e nos dar vida eterna. Hoje a sua vida está resolvida. Você, pelos séculos dos séculos, vai morar diante do Senhor. Você estará na Nova Jerusalém. E acredite, esse dia está chegando. Jesus está chegando para buscar a sua noiva, a sua igreja, que somos nós. Sabe, Deus então o entregou por todos nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, sem nenhuma culpa, como eu disse, sem nenhuma acusação ou condenação. Você deve se lembrar quando você era criança, né, quando nós fazíamos algo errado com o nosso pai. Nós ficávamos meio que descanteados, meio que escondendo do nosso pai, e rapidamente ele já sabia que nós tínhamos aprontado alguma. Mas eu quero te falar que diante do Abba Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, você pode se achegar com a sua cabeça erguida, com a sua autoestima lá em cima, sabendo que todas as vezes que você chegar diante do Senhor, Ele estará contente com você. Mas você precisa então saber por que disso. Você pode talvez estar se perguntando, pastor, como assim? Hoje mesmo eu pequei, hoje mesmo eu falhei, hoje mesmo eu errei. Como que eu posso chegar diante do meu Pai? Hoje mesmo eu não cumpri as tarefas. Sabe, você chega diante de Deus não é por causa das coisas que você fez. É claro que pecado não é bom para ninguém. Nem ninguém se agrada do pecado. O pecado traz coisas más, há consequências, né? Mas mesmo que você tenha pecado, você tem um Pai bondoso, o seu Abba Pai, o seu Paizinho, sabe? E você então pode se chegar diante dele por causa de Jesus Cristo. Jesus, a morte de Cristo na cruz não foi em vão, querido.
Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por todos nós, e a obra da cruz foi o suficiente. Agora então nós chegamos diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Sabe, se você quer saber o quanto Deus te ama, descubra o quanto Deus ama a Cristo Jesus. E você verá o tamanho do amor de Deus por você. Imagina você que tem um filho, né, se você teria coragem de entregar o seu filho por alguém bom. Imagina por alguém cheio de pecados. Foi isso que Deus fez. Ele entregou o seu filho. E quando ele fez isso, ele sabia que o preço que Jesus iria pagar enquanto esteve aqui nessa terra seria o suficiente para que toda a ira de Deus fosse lançada sobre Jesus. E agora já não há mais ira sobre nós que somos filhos. Você foi revestido de Cristo Jesus. Eu quero então lembrá-lo de que Jesus veio revelar o significado mais importante do nome de Deus. Nós sabemos que Deus tem muitos nomes. Ele é o Jeová, Ele é o Ravé, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Jeová Jirê, o Jeová Tzidkenu, o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. Mas Jesus veio revelar o principal nome de Deus, que é Abba. Abba significa pai, paizinho. Ele, papai, Ele é o nosso pai. Talvez você não tenha um bom exemplo de pai aqui nessa terra. Pode ser que o seu pai não foi aquilo que você esperava. Mas eu quero te dizer que o nosso Abba Pai, o nosso paizinho, é um pai perfeito, é um pai poderoso, é um pai que tem ciúme dos seus filhos, que guarda os seus filhos. Você está debaixo das asas desse pai que te ama, que olha para você agora mesmo, aí aonde você está, e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. O Senhor agora mesmo, Ele tem prazer em te abençoar. Sabe, se você crê nessa verdade, se você orar ao seu Pai, ao Deus Todo-Poderoso, se você se colocar diante dEle em fé em quê? Em Cristo Jesus, do seu Filho, em fé, crendo que a obra foi consumada e que agora você pode desfrutar de todas as bênçãos. Se você fizer isso, você será muito abençoado agora mesmo. Sabe, nós então temos aprendido a cada ministração do pastor Aloysio sobre o favor de Deus, do nosso Pai, né, que é a sua herança, sabe? Deus, Ele nos ama. Tudo que nós recebemos, então, é graça. Graça, você sabe, é uma pessoa, é o próprio Jesus. Então, tudo que nós recebemos é esse favor imerecido. Nós não merecíamos, é verdade. Não merecíamos ter saúde, não merecíamos ser felizes, não merecíamos ter uma família abençoada, não merecíamos prosperar por causa do pecado. O primeiro Adão, né? Adão pecou lá em Gênesis, e agora todos nós, quando nascemos, temos essa semente do pecado. Somos criaturas de Deus, mas no momento em que você aceitou Jesus, você se tornou filho de Deus. E agora esse Abba Pai, Ele tem para você, você como filho, você agora tem uma herança diante desse Pai. Há uma herança à sua disposição. Sabe, de forma que hoje mesmo nós podemos desfrutar dessas bênçãos que está incluído nessa herança em todas as áreas da nossa vida. Sabe, da sua família. Há uma herança para a sua família, no Deus Pai, no Abba Pai, no Paizinho querido. Há uma herança para você na sua saúde. Há uma herança à sua disposição, no seu ministério, nas suas finanças. Olha, se você está passando por alguma dificuldade aí agora, seja qual for, a herança está à sua disposição, porque você tem um Pai que é rico, rico em todas as áreas. Sabe, quando você clama, Pai, quando você diz Pai, quando você vai orar e diz paz, Pai, você está fazendo o quê? Você está assumindo a posição de herdeiro. É isso mesmo. Sabe, não tenha vergonha de chamar Deus de Pai.
não seja tímido. Sabe, chame ele de paizinho. Paizinho, estou aqui diante do Senhor, eu sei que há uma herança, e nessa noite a minha necessidade, nesse dia a minha necessidade é essa, é aquela, e por isso eu me achego diante do Senhor, confiado no sangue de Jesus, confiado na obra da cruz. Sabe, irmãos, quando nós temos o relacionamento de filho para pai, então nós podemos tomar posse dessas bênçãos. Quando você tem essa certeza, essa convicção, essa paz dentro de você, você pode tomar posse de todas as coisas do Senhor. Somente como herdeiro, nós podemos então entrar na posse da promessa. Sabe, irmãos, Deus não entregou o seu Filho enganado a nosso respeito, como eu disse lá no início. Talvez Deus se enganou, né? Você talvez pode estar aí agora mesmo, né, pensando, eu não sou um bom filho, pastor, eu não cumpro as exigências do meu pai, às vezes eu falho, eu peco, eu não tenho direito sobre essa herança, sobre as bênçãos de Deus, eu não posso. Olha, eu quero te falar, quero te dar uma notícia, eu também não sou perfeito, não há ninguém perfeito, né? Não há ninguém que não passe talvez um dia que seja sem falhar, sem pecar, ou não fazer tudo aquilo que precisava de ser feito. Sabe, há momentos que nós falhamos, mas mesmo assim, quando você falha, há uma provisão para você, que há 2000 anos atrás aconteceu lá na cruz do Calvário. A obra foi consumada. Sabe, então, você precisa de ter esse relacionamento de filho para pai, para que você possa tomar posse das bênçãos. Sabe, herança, então, não é uma questão de ser bom ou mal. Herança é um direito de todo filho. Se você fez as coisas certas, ou se você fez as coisas erradas, não importa, você não deixou de ser filho. Sabe, então, essa questão de filho, se você é filho, a herança é sua. Existem aí famílias, né, homens riquíssimos, que têm filhos, e tem um filho que cumpre as tarefas do pai, né? Às vezes é uma grande empresa, o pai coloca o filho para trabalhar com ele, e às vezes é um filho que cumpre tudo certinho, que vai todos os dias para a empresa, que faz aquilo que o pai pede, mas pode ser que ele tenha outro filho que não está nem aí, só quer gastar o dinheiro. Mas isso não o faz deixar de ser filho daquele pai. Ele continua sendo filho, mesmo errando, mesmo não fazendo o que o pai quer. E eu quero te falar que você também pode sim desfrutar das bênçãos, e sempre é bom lembrar, é claro que se você puder fazer o que é certo, faça, né? Não deixe de fazer as coisas certas, mas mesmo se você errar, lembra que você tem um pai que olha para você e vê Cristo Jesus. Quando ele vê Cristo Jesus, o que ele diz? Esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer em abençoar. É por isso que você pode pedir. O seu pai, ele tem alegria. Eu sou pai, eu tenho um filho de 25 anos e uma filha de 20 anos. Olha, eu como pai, eu tenho prazer em abençoá-los. Eu que sou mau, eu que sou falho. Imagina o nosso pai, nosso Abba Pai, o nosso paizinho que é perfeito, que é dono de todas as coisas. Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Eu quero então mencionar nesse texto de Romanos 8, provas desse favor imerecido concedido a nós. É algo imerecido, você precisa saber disso também. Não tente merecer na sua força, nem na sua disposição natural, nem em levantar cedo, em querer fazer as coisas na força do braço. Não, tudo no descanso, tudo na obra consumada. Sabe, eu quero mostrar então algumas provas desse amor incondicional. Esse é o verdadeiro amor incondicional, o amor de Deus, o amor do Abba Pai por mim e por você. Primeira coisa, ele diz lá no versículo 32 de Romanos 8, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu Deus do céu, irmão, que coisa poderosa! Sabe, o Senhor diz que dará de forma graciosa com Jesus
todas as coisas. Olha, nada se compara com o valor da vida de Cristo. Se tem algo que você pode pôr o maior valor de tudo, é a vida de Cristo. E Deus já o entregou. Então aí ele diz no versículo que de forma graciosa ele vai dar todas as outras coisas. Então quando Jesus foi dado para morrer em nosso lugar, para pagar as nossas dívidas que constavam contra nós, quando ele fez isso, todas as outras coisas de forma graciosa, isso significa de graça. O preço foi alto para Jesus. O preço foi muito alto. Deus entregou Jesus. Agora, para nós, agora é de graça. Todas as coisas são de graça. Nada se compara a isso, irmão. É poderoso. Então, o que você precisa agora? Qual é a sua necessidade agora? É financeira? É alguma enfermidade que você está passando e você precisa de cura? Talvez é uma ansiedade por causa do momento que temos vivido? Pode ser uma depressão, uma noite sombria que você está passando? Se essa é a sua necessidade, eu quero te falar que há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus já pagou o preço e agora você pode desfrutar de uma forma graciosa, de graça. Sabe, toda a riqueza que existe na terra não se compara com a vida de Jesus. Então desfrute. Olha, eu coloquei nesse canal meu, Walter Alves TV, a entrada, você deve ter percebido, alimente-se da graça, né, diante da mesa do Senhor. Então esse alimentar de Deus, alimentar do Senhor nessa mesa que está diante de Deus, nós como filhos que temos a herança à nossa disposição, que temos Jesus, nós podemos nos assentar nessa mesa, sem culpa, sem acusação, sem medo, e nessa mesa está tudo o que você precisa. Se é saúde, se é paz, se é na família, se é no financeiro, está lá nessa mesa à sua disposição. Toma posse hoje, toma posse agora dessa bênção. Sabe, se você então tem precisado do favor de Deus, seja qual área, como eu disse, no casamento, creia, se há hoje uma necessidade no seu casamento, creia nessa verdade da palavra que diz que de forma graciosa nos dará com Cristo Jesus todas as coisas. Então inclui o seu casamento. Sabe, se você precisa de uma cura, creia que a cura passa por essa verdade, né, de que com Cristo Jesus nós podemos receber tudo isso e o nosso Abba Pai já nos deu todas as coisas. Agora, em Cristo, tudo se torna possível. Aquilo que era possível se torna possível. Sabe, se você precisa de um milagre, meu irmão, financeiro, pode ser que você está aí com contas para pagar, né, com a sua empresa em dificuldade, creia na provisão do Senhor. Sabe, com Cristo Jesus, essa provisão já foi liberada, ela está à sua disposição. A sua parte é crer. Crie, por isso é que falei. Fale agora, fale aí aonde você está. Fale a respeito das verdades, das promessas do Senhor para a sua vida. Declare a verdade. Cristo se fez pobre para que você pudesse ser rico. Então não vai te faltar nada. Sabe, lá a palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, meu Jesus, em glória, há de suprir, aonde? Na sua força? Não. Na sua inteligência natural? Não. Filipenses 4,19 diz, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Então, Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo. É por isso que você tem que dizer, é em nome de Jesus. É na obra dele, não é na minha, não é na nossa. Ô irmão, as nossas tentativas sempre serão frustradas. Tentativas em nós mesmos. Sempre vai faltar algo. Sempre vai travar em algum momento. Mas quando você olha para Jesus, quando você vê o preço que foi pago, quando você se coloca diante dele, você percebe que tudo se torna possível
e todas as suas necessidades serão supridas nele, é em Jesus Cristo. Coloque Jesus no centro de todas as coisas da sua vida. Coloque Jesus no centro da sua família. Coloque Jesus no centro da sua empresa. Coloque Jesus no centro do seu trabalho. Coloque Jesus diante de você, diante do seu ministério. Quer ser frutífero, você como líder de célula? Quer multiplicar a sua célula, quer crescer, quer gerar segundo a sua espécie? Você que é pastor de uma igreja, quer ser um pastor bem-sucedido, né? Quer multiplicar o seu prédio, quer ter vários prédios em outras cidades até? Se você quiser, sempre centralize Cristo, centralize a obra da cruz na sua vida. Amém, querido irmão? Vamos dar continuidade. A palavra de Deus também diz lá em Romanos, né, que nós lemos, Romanos 8, versículo 33, uma segunda coisa: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe, é verdade que sempre vão tentar nos acusar, né? Satanás tenta diariamente acusar, ele sempre vai nos visitar. Eu sempre digo que todos os dias Satanás bate na porta lá de casa para tentar me acusar. E com certeza todos os dias, esse é o trabalho dele. Enquanto nós estivermos nessa terra, nesse mundo já no maligno, nós seremos tentados. E ele sempre vai tentar te acusar. Os eleitos de Deus, porque ele já te perdeu. Ele não tem mais poder de te levar para o inferno. Uma outra coisa que às vezes eu digo lá na igreja onde eu estou, é que mesmo que você vá na porta do inferno e bata lá: Satanás, eu quero entrar, ele vai olhar para você e o próprio Satanás vai dizer: não tem como, você é propriedade exclusiva de Deus. Há esse carimbo sobre você. Você não consegue ver com os olhos naturais, mas se você confessou o Senhor Jesus, a sua vida está resolvida. Pelos séculos dos séculos, eternamente, você vai viver com o Senhor Jesus. Sabe, então, ele tenta mostrar que você não cumpriu, né, que você não conseguiu. Hoje, Satanás tenta te impedir de ser um vencedor. Sabe, essa é a acusação de Satanás, mas qual é a verdade a respeito disso? Você sabe que quando ele vem, às vezes ele tem razão no que ele está falando. Às vezes nós falhamos mesmo, nós erramos mesmo, nós pecamos mesmo, mas qual que é a verdade maior? Eu aprendi com o pastor Aloísio. Satanás, você está me acusando? Então lista tudo, faz uma lista aí. E ele vem colocando várias coisas que eu deixei de fazer. E lá no final eu escrevo: Jesus Cristo pagou todo o preço. Ele morreu na cruz. A obra está consumada. Tetelestai, está tudo pronto, e agora eu posso então desfrutar, eu posso ser o vencedor em Cristo Jesus, sabe? Pasmem, irmãos, agora mesmo Deus Pai, Ele olha então para você e diz: santo, justo, esse é o meu filho amado. Olha, pastor, como que o senhor está dizendo isso? Santo, tem pouca coisa de santo em mim. Pastor, como que eu sou justo? Talvez você pode estar aí com o seu cônjuge e ele está olhando para você: santo. Pois é, às vezes nós olhamos com esses olhos naturais e não conseguimos ver. Mas acredite, todas as vezes que o Abba Pai olha para você, ele vê Cristo Jesus. Ele vê o sangue de Jesus na sua vida. E por causa disso, você pode ser muito abençoado. Sabe, tenha os olhos de Deus, olhe para as pessoas como Deus olha, olha para o seu cônjuge como Deus olha para o seu líder, você que é pastor, como Deus olha. Olha, pode ser que o seu líder nem esteja crescendo nesses dias, pode ser que ele nem esteja multiplicando, dando frutos, mas quando Deus olha para ele, ele fala: esse filho meu é perfeito, esse filho meu é um grande líder e ele vai frutificar. Eu tenho aprendido isso todos os dias com o meu pastor. Eu tenho declarado essas verdades. Sabe, às vezes nós ficamos atrás de pessoas perfeitas demais para andar com nós, mas aos olhos de Deus, todos nós já somos perfeitos. Não porque somos bons ou melhores que os outros,
É porque Jesus agora está em nós. Você agora é templo do Espírito Santo. Amém, querido irmão? A palavra do Senhor diz que somos santos, é porque Ele é santo. Então não é questão do que eu estou fazendo. Eu só sou santo porque Jesus é santo. Né? Que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem te chamou? Cristo Jesus. Tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então você é santo, porque Cristo Jesus é santo. Jesus se fez justiça no nosso lugar, para que hoje pudéssemos ser justos. Hoje nós somos encontrados como justos por causa da obra da cruz. Nós recebemos o dom da justiça para viver em santidade. Sabe, mas se acontecer de cairmos, pastor, tudo bem, mas eu caí. E agora? Você tem uma provisão. Basta você confessar o seu pecado. Sabe, confesse o seu pecado. Arrependa mesmo, chore se for necessário. Se volte diante de Deus. Porque, quero te lembrar novamente, pecado traz consequências. Nós não ensinamos a graça para que você peque, pelo contrário, aquele que tem revelação da graça, aquele que sabe que é amado por Deus, é tão constrangido no amor que agora ele não quer mais pecar. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Aqueles que têm colocado o pecado, colocando a graça na frente, não, eu posso agora todas as coisas, tudo já está feito, tudo já está resolvido, então eu vou pecar. Esse não tem entendido nada a respeito da graça. Espero que você tenha entendido já que a graça é esse favor e que ela nos leva a nos tornar santos diante do Senhor. A graça, lembra, é uma pessoa, é Jesus. Então, a confissão para nós é para sabermos que estamos em paz diante de Deus, com o nosso Abba Pai. Sabe, não há mais condenação alguma para nós. Confessar significa concordar com Deus, concordar quanto ao fato de que a transgressão é transgressão, né? É verdade que pequei, mas eu me arrependo, não quero mais fazer isso. É isso que nós temos que fazer. Sabe, Jesus, ele veio então para tudo isso, para nos abençoar dessa forma poderosa. Sabe, Jesus pagou o preço do meu pecado na cruz, o sangue foi derramado. No momento que o sangue foi derramado, olha, todos os nossos pecados foram perdoados. E agora Deus não se lembra de nenhum deles mais. O seu Pai não se lembra mais dos seus pecados. Pasmem, pecados passados, presentes e futuros. Passados porque lá na cruz, naquele momento, aquelas pessoas que estavam lá, foram todas perdoadas. Presente agora, aqui. A obra consumada da cruz, ela serviu para hoje, para mim e para você, para que nós pudéssemos ser perdoados. E futuro, para aqueles que virão, ou para nós mesmos no futuro, os nossos pecados que porventura venhamos cometer, que nós possamos crer, que você possa ter a certeza de que você já foi perdoado. Sabe, nós precisamos ter essa certeza, irmão. Sabe, se você tem tido a revelação da graça, com certeza você não quer mais saber desses pecados. Sabe, você sempre pode, pastor, como que eu faço? Então, quando eu for acusado por Satanás, ou até mesmo, às vezes, por pessoas que estão perto de mim, dizendo que eu não fiz o suficiente, às vezes o meu próprio líder fica me condenando, o que eu faço? Ô, meu irmão, corra para os braços do Pai. Vá para Ele, vai diante do Senhor. Pastor, mas como que eu vou para Deus, aonde que Ele está? Como que eu faço para chegar e para conversar com meu Pai? Há algumas maneiras e eu vou ministrar toda quinta-feira e eu quero falar sobre isso também, coisas que nós podemos fazer para falar, para tocar, para sentir a presença de Deus, mas assim, de uma forma bem resumida, como você faz isso, indo para o culto, um exemplo.
Sabe, a comunhão nossa, a celebração no prédio da igreja é muito importante para termos essa comunhão com Deus, esse acesso ao Pai, para nos sentirmos amados, próximos do Senhor. Sabe, todas as vezes que você vai para o culto, mesmo que às vezes você vai embora achando, parece que não aconteceu nada, parece que não senti nada, eu não estou sentindo nada. Deixa eu te falar, só aquele ambiente da igreja está reunida como corpo de Cristo, há um poder. E o Senhor pode te proteger por causa disso. Né? E por causa dessas coisas, você vai ficando totalmente... Haverá um escudo sobre a sua vida, para que você não aceite setas do diabo, setas do maligno sobre a sua mente. Uma outra forma é você indo para a sua célula. Sabe, se você faz parte de uma célula, você tem esse acesso, você consegue falar com o Senhor, você consegue receber de Deus, você consegue ter sensibilidade em Deus, porque na célula, além de você receber a palavra através do compartilhamento, você tem a oportunidade de falar. E isso te traz experiências, revelação, isso te faz sensível às bênçãos do Abba Pai. Isso te traz na presença do Senhor. Uma outra coisa que você pode fazer é ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Sabe, é o alimento. Esses são alimentos necessários para que você tenha o seu espírito fortalecido. Eu quero ministrar a você, ao seu coração, né? E eu estou focando nisso, nessa questão do alimento. O nosso espírito precisa ser alimentado com o evangelho da graça. Existem alimentos estragados, mas o evangelho da graça é um alimento saudável, que vai te trazer saúde espiritual. Existem pessoas servindo pratos com alimentos estragados. Que em nome de Jesus eu não faça isso com você, não quero fazer, não vou fazer, em nome de Jesus, Deus vai me dar graça para que eu possa trazer esse evangelho a cada quinta-feira, para que você possa ser totalmente fortalecido no Senhor. Então nós somos feitos justiça de Deus, né? Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. É outra coisa que você precisa saber. Pastor, se eu fui infiel, Deus vai me abandonar? O meu pai, ele vai afastar de mim? Você sabe, o pai natural, às vezes, ele fica emburrado por alguns dias. Às vezes, o pai natural, ele afasta, e tem pais naturais que simplesmente ignoram os filhos por causa das falhas. Mas o seu paizinho, o seu Abba Pai, ele vai permanecer fiel por causa de Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então ele vai permanecer fiel a você todos os dias, mesmo quando falhamos, mesmo quando pecamos. O nosso Abba Pai permanece fiel, ou seja, continua sendo nosso Pai, continua nos amando. Ele continua te abençoando por causa de Jesus. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido irmão, você é justo. Receba essa verdade no seu coração. Jesus cumpriu toda a lei para que você se tornasse essa pessoa abençoada. Estamos já partindo para o final dessa primeira ministração, desse primeiro alimento na mesa do Senhor, para que possamos realmente terminar com essa comida maravilhosa. Eu tenho certeza que você está sendo edificado. Em Romanos 3, 24, Paulo diz que eu quero falar para você, que Paulo diz que fomos justificados gratuitamente, pela graça do Senhor, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sabe? Então lembra, não fica aí tentando fazer algo, para se tornar justo. É muito ruim a gente tentar fazer algo para aquilo que não precisa mais, tentar pagar um preço para aquilo que não precisa pagar mais. Se você quer ser justo, olha para Jesus, você nele já é justo, então não precisa pagar mais preço.
Amém? Eu quero encerrar num terceiro ponto, né, nessa ministração, que diz lá no versículo 34, quem os condenará? Quem? Quem tem poder de condenar aquele que é filho de Deus? Quem tem poder de condenar aquele que está diante do Senhor? Aquele que quando Deus olha para você e vê Cristo Jesus, ninguém pode te condenar. Sabe, se é o nosso Pai quem nos justifica, ninguém, mal nenhum, pessoas nenhuma, inferno nenhum, demônio nenhum pode te condenar. Todos os nossos pecados já foram perdoados, todo escrito de dívida já foi paga. Então, tendo cancelado, diz a palavra de Deus lá em Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, havia sim esse escrito de dívida contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que ele fez? Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Todo escrito de dívida. Olha, se você ainda tem dúvida, eu quero te fazer um desafio. Pega um papel, pega uma caneta, escreva tudo que você acha que você tem de dívida diante do mundo espiritual. Coloque também suas dívidas naturais. Coloque tudo que você acha que tem. Coloque tudo nesse papel. E no final, saiba que tudo isso, de uma forma profética, pega esse papel, põe fogo, como se estivesse encravando-o na cruz. Foi isso que Jesus fez. Já não há mais dívida. Não temos dívidas, e algo mais impressionante ainda, como filhos de Deus, nos tornamos herdeiros da sua fortuna, das suas bênçãos, de todas as promessas que tem na palavra de Deus. Sabe, é verdade que havia essa condenação sobre nós, é verdade que o nosso destino era sermos presos pela eternidade no inferno, é verdade que nós não conseguiríamos pagar todo o preço, mas Jesus Cristo encravou na cruz. Ele foi o Cordeiro perfeito, que veio e que de uma vez por toda nos abençoou. Que você possa, nessa primeira ministração minha, através do YouTube, que você possa ser muito abençoado. Que você possa realmente sair dessa mensagem cheio de fé, cheio de esperança, certos de que você já foi amado pelo Senhor, que você é amado pelo Senhor, e que a bênção dele possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério, e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Te espero na próxima quinta-feira, às 21 horas, em nome de Jesus.